Quer saber como identificar fase, neutro e terra quando todos têm a mesma cor? Então se liga. Muitas vezes o eletricista se depara com situações onde os cabos foram distribuídos com a mesma cor, apesar de terem funções diferentes. Como fazer para descobrir cada um deles? Vamos ver na prática? Para a parte prática, vamos utilizar esse quadro elétrico, é um quadro elétrico trifásico. Ele tem disjuntor geral, DPS e DR. Tem alguns condutores identificados por cor e outros não, vocês já vão entender por quê. O que nós vamos ensinar aqui pode ser feito num quadro trifásico, bifásico, monofásico, um quadro com IDR, sem IDR. O procedimento é geral. Então é o seguinte, eu tenho aqui uma caixa 4x4, onde eu tenho já uma tomada com os 3 condutores identificados e tem esses 3 condutores sem identificação. Então alguém passou fase, neutro e terra e utilizou apenas o condutor vermelho. Pode ser parcial essa instalação, como eu posso pegar uma instalação inteira dessa maneira. Como é que a gente vai identificar? O que é que você vê muito por aí? Primeiro, identificar a fase, que é o mais fácil. Como que é feito? Coloca-se o multímetro na escala de tensão alternada, segura uma das pontas e vai tocando nos cabos até encontrar valores de tensão. Quando você encontrar um valor mais alto do que nos demais, é a fase. Nós falamos sobre isso, é um procedimento que os fabricantes não recomendam. Se você quiser ver isso com detalhes, eu vou deixar o card desse vídeo aqui na tela. O que é mais recomendado nesse caso seria você utilizar na escala de tensão, tocar nos condutores e utilizar a parede ou uma outra estrutura para tentar encontrar também um valor de tensão. Encontrando o valor mais elevado, essa é a fase. Propositalmente eu já deixei marcado aqui, esse aqui é a fase. Então vamos supor que eu identifiquei, achei meu condutor fase, então com ele devidamente identificado, eu venho aqui e vou colocar uma fita isolante para eu ter uma diferença entre eles, para eu saber que esse aqui é o meu condutor fase. Então ele está marcado. Agora, eu tenho outros 2 condutores para identificar. O que vemos por aí? Tentar procurar uma tomada mais próxima em que você tenha um condutor que você tenha certeza que é o neutro. Então você conecta a ponta de prova nesse condutor neutro aqui, esse que eu teria certeza, e venho nos demais. Deu continuidade? É o neutro. Agora veja o que vai acontecer se eu tocar no outro cabo. Esse aqui é um esquema TN, onde eu tenho conexão entre neutro e terra. Então, um procedimento como esse pode te levar a erro. Sem contar que, se eu já tenho uma instalação onde eu tenho uma condição como essa, pode ser que eu não tenha certeza de que esse condutor é neutro, eu poderia ter toda a instalação da mesma cor e não saberia identificar. E poderia também ter um problema de não ter perto de mim, não ter acessível, um outro condutor neutro para eu fazer essa identificação. O maior problema nosso, então, é o esquema de aterramento faz esse tipo de conexão. E eu sei que, nesse momento, você deve pensar o seguinte, mas se eu estiver em um esquema TT, isso não acontece porque o neutro e terra não são conectados. Assistam comigo esse vídeo. Com esse procedimento bem simples, eu vou te mostrar que um multímetro, na escala de continuidade, com a função sonora, pode indicar continuidade entre neutro e terra, mesmo em um esquema de aterramento TT, onde eu não tenho conexão elétrica entre o aterramento e o neutro. Eu tenho aqui fase neutro da minha alimentação. Se eu conectar esse condutor aqui no neutro, essa lâmpada acende, ela está ligada na fase, e aqui eu tenho esse terminal solto, ela acende com certo brilho. Se eu conectar na minha haste de aterramento, ela vai acender também com um brilho um pouco menor, porque eu tenho certa resistência de aterramento. Essa haste não está conectada a nenhum sistema elétrico, nós já utilizamos ela em vários vídeos aqui no canal. Em um raio de 30 metros eu tenho sequer um padrão de concessionária próximo daqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um multímetro na escala de continuidade, com a função sonora ativada, vou colocar uma das pontas de prova no meu barramento de neutro e agora a outra ponta eu vou encostar na haste. Perceba que eu posso ter a indicação de continuidade, posso ter inclusive o registro de alguns valores que vão ficar variando bastante, sem a interrupção desse sinal. Então eu tenho a indicação de continuidade, mesmo com neutro e terra completamente desconectados. Então o fato de eu ter um sistema TT não garante que ao fazer um teste com multímetro comum, eu não indique continuidade
entre esses dois sistemas. Então, nós vimos que é possível que, mesmo tendo um esquema TT, eu tenha essa condição de ter continuidade entre neutro e terra. Então, vários procedimentos na internet são mostrados dessa forma. Eu teria um outro procedimento que seria o seguinte: identifiquei a fase. Agora, para identificar esses dois condutores aqui, o que eu faria? Primeiro, eu usaria uma extensão de cabos. Eu conectaria um cabo aqui na ponta desse condutor. Para quê? Para eu levar esse cabo até próximo do meu quadro elétrico. Com o cabo próximo do meu quadro elétrico, eu conecto aqui e vou com a ponta de prova no terra. Encontrei. Então, encontrei o condutor terra? Não, porque da mesma forma ele vai apitar no neutro. Esse é um procedimento interessante, mas também seria levado a erro pela conexão neutro e terra. Outro procedimento também interessante. Já que eu tenho a fase identificada, eu vou colocar um conector aqui nela, vou utilizar esse conector vago, e vou escolher um dos dois, vou pegar esse outro aqui e conectar. Conectei, deixei os dois conectados, agora eu vou até meu quadro elétrico e vou fazer uma verificação na fase, entre as fases e o meu barramento, por exemplo, de terra. Encontrei aqui. Então, posso dizer que este aqui é o condutor terra? Não posso, porque meu esquema TN ou TT pode dar essa indicação errada. Para fazer esse procedimento de forma correta, eu vou precisar desconectar o condutor neutro. Para isso, eu tenho primeiro que desligar o quadro elétrico, bloquear, fazer todos os procedimentos de segurança. Feito isso, eu tenho tranquilidade para trabalhar. Então, eu vou desconectar o neutro. Como é que está o meu esquema aqui? Eu tenho a entrada do neutro nesse barramento. Esse barramento aqui é a saída do IDR. Então, o neutro está passando pelo IDR e saindo aqui. Eu vou desconectar no borne do IDR. Eu sei que alguém pode estar com a seguinte pergunta: não seria mais fácil eu desconectar, desligar o IDR? Se eu desligar isso, eu perco as fases e ficaria mais difícil identificar. Então, eu vou soltar o barramento de neutro. Muito bem, com o neutro desconectado, isso poderia ser tanto no borne aqui do IDR, quanto no barramento de neutro, um split bolt, que daria um pouco mais de trabalho, mas é a única maneira de você fazer isso da forma correta. Lembrando, este é o ponto que sai do IDR e vai para o barramento. Daqui é que eu tenho as derivações para o circuito, então é aqui que eu vou verificar. Vamos voltar para aquela condição nossa anterior. Eu identifiquei a fase e tenho a conexão da fase com um outro condutor que eu não sei qual é. Eu vou voltar na fase aqui, sempre abaixo do disjuntor, lembrando que aqui a alimentação está por cima, então eu vou trabalhar sempre na parte desenergizada. Se eu não soubesse qual fase eu poderia testar em todas, como eu já sei qual é, vou conectar na fase, vou conectar no terra. Apitou. Agora eu vou lá no meu neutro e não apitou mais. Eu não tive a indicação de continuidade. Agora sim eu posso afirmar com certeza que esse condutor aqui é o condutor terra e eu faria a marcação dele da mesma maneira. Faria a marcação do condutor terra, poderia repetir o procedimento com o condutor neutro para garantia, ou agora por eliminação, esse condutor aqui seria o condutor neutro. Funcionaria aqui também aquele outro procedimento que nós mostramos antes, de fazer uma extensão do condutor. Como ele está longe do quadro, com o meu neutro desconectado, funcionaria da mesma maneira. E atenção, vamos mostrar um dispositivo que criamos para ajudar você nessa identificação e vamos disponibilizar na descrição do vídeo o diagrama completo. Nós vamos mostrar agora como foi feito esse dispositivo para que você possa fabricar um também. Acompanhe comigo o diagrama que está entrando na tela aqui agora. Eu vou precisar de 4 diodos, nós utilizamos o que nós tínhamos disponível, você pode utilizar aí os mais comuns de mercado, um N4004, um N4007. Utilizamos um resistor, a gente escolheu aqui um de 4,7K, 4.700 ohms, você pode escolher um outro. É importante escolher com escala um pouco maior, para que não dê interferência com alguma medição do circuito. Vai precisar de uma chave, nós utilizamos essa chave seletora, semelhante ao interruptor three-way, você pode utilizar um interruptor three-way inclusive, uma caixa de PVC, prensa cabos, e os cabos de saída, nós utilizamos aqui ponteiras usadas de multímetro. Tem esses 3 condutores para 3 fases, você vai poder utilizar esse aqui para quadros mono, bi e trifásicos, e a ponteira de neutro e de terra. Como é que funciona esse sistema? Eu tenho os 3 diodos polarizados como estão aqui. No anodo do diodo, que é a parte positiva dele, eu tenho a saída para as 3 fases.
então eu tenho esses 3 cabos. Um outro diodo, meu quarto diodo, na saída do anodo, eu vou para a chave seletora, o resistor para a chave seletora, e daí vem para esse ponto aqui, do neutro, onde eu vou fazer a seleção se eu quero um diodo ou se eu quero um resistor nessa ponta. Na parte central, no catodo dos diodos, na parte negativa, eu tenho a união dessas pontas que estão ligadas aqui. E o diodo funciona da seguinte maneira: todas as vezes que ele for polarizado da forma correta, ou seja, positivo no anodo e negativo no catodo, ele conduz. Com um multímetro na escala de medição de diodo, você vai ter uma indicação de valor, então, quando a ponteira vermelha estiver no anodo e a ponteira preta estiver no catodo. Então você tem indicação. Se fizer o inverso, ele vai indicar 0. Como é que isso aqui vai funcionar? Eu vou colocar essas ponteiras aqui nas fases ou na fase, vou colocar esse ponto aqui no neutro, no barramento de neutro, com aquele procedimento que nós já mostramos, com o neutro desconectado, mas esse aqui vai no local onde eu tenho o neutro, e esse aqui no local onde eu tenho o terra. E eu vou lá, então, na minha tomada, com o multímetro na escala de medição de diodo, e vou fazer uma verificação. Se eu tenho 3 cabos, vamos supor que eu tenho os 3 cabos, vou pegar a ponta de prova negativa. É importante o multímetro estar polarizado da forma correta, as pontas de prova nas cores corretas. Se tiver dessa forma, a ponta de prova preta é negativo, então eu seguro a ponta de prova preta em uma das mãos e seguro em um dos cabos. E vou testar a ponta de prova vermelha nos outros 2. Se eu não tive indicações de continuidade, eu vou repetindo esse processo nos demais cabos até encontrar continuidade. Quando eu encontrar, vocês vão perceber que com o ponto preto, com a ponta preta fixa, eu vou ter continuidade tanto em um cabo quanto no outro. Isso me indica que o ponto onde eu estou com a ponteira preta é exatamente o ponto no nosso diagrama aqui, onde eu tenho os catodos dos diodos. Então esse ponto vai ser o meu terra, porque é lá que eu tenho essa ponteira. Me sobraram 2 pontas, a extremidade da fase ou das fases e a extremidade do neutro. Como é que eu vou fazer para proceder, para identificar agora se eu tenho diodo nas duas? Aí é que entra a nossa chave seletora. Quando eu mudo a seleção, ela tira o diodo e coloca um resistor com um valor que eu conheço. Então, se eu voltar novamente a fazer o procedimento, agora com o condutor que eu sei que é o terra, mantenho a ponta de prova preta nesse condutor e meço novamente as 2 extremidades. Quando eu encontrar um valor de 4,7K para o nosso caso, para o seu caso vai ser o valor de resistência ômica do seu multímetro, lembrando que nesse momento ele não estará na posição de medição de diodo, mas sim na medição de resistência ômica. Quando você encontrar o valor de 4,7K, esse vai ser o condutor neutro, porque é na ponta do resistor e na chave seletora que está esse cabo azul. O outro condutor, por eliminação, vai ser o condutor fase. Assim você vai conseguir identificar os 3 condutores com o circuito desligado de forma simples e rápida. Muito bem, nosso dispositivo já está conectado aqui. 3 fases conectados abaixo do disjuntor geral que está desligado. Lembrando, pessoal, que os disjuntores de circuitos têm que estar ligados, está só o disjuntor geral desligado. O neutro continua solto. Agora eu tenho o meu cabo específico aqui no barramento de neutro, o outro no terra e os outros nas fases. Minha chave seletora estava na posição diodo, então com isso eu vou identificar primeiro o condutor de terra. Perceba que até o momento eu nem falei em fase, nós vamos identificar os 3 simplesmente dessa maneira, sem o circuito energizado. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o multímetro na escala de medição de diodo, estou utilizando aqui o GFG52, ele tem essa função. Agora eu vou pegar a ponta de prova negativa, ela vai me indicar quem é o condutor terra. Então é importante o multímetro estar polarizado da forma correta. Ponteira negativa, eu encosto em um dos cabos e encosto a outra ponteira nos demais. Não deu, eu vou fazendo esse procedimento até que eu encontre um valor que vai indicar que o diodo está conduzindo. Encontrei. Se eu encontrei o diodo conduzindo dessa forma, aqui é o negativo do meu diodo, é o catodo do meu diodo. Então vai funcionar tanto aqui quanto aqui. Se funcionou tanto aqui quanto aqui para os 2 cabos, esse aqui é o ponto central do nosso dispositivo, onde eu tenho as conexões do diodo. Então aqui é o meu condutor terra, eu já posso marcar com toda a confiança. Já marquei, agora me sobraram 2 condutores. Como é que eu vou fazer essa identificação? Agora eu venho aqui na
na minha chave seletora e vou passar ela para resistor. Quando eu encontrar um valor de resistência, que é o meu valor de 4,7 kΩ, é o condutor neutro. Quando eu encontrar um valor semelhante ao que eu tinha encontrado anteriormente, aquele condutor é o condutor fase. Então vou voltar aqui, ponteira de prova novamente no meu condutor terra. Tem que mudar a escala para escala ômica. Eu estava em escala de medição de diodo, isso é muito importante. Vou fazer a medição. Encontrei o valor de 4,7 kΩ. Então, este aqui seria meu condutor neutro. E se eu voltar aqui, como eu estou agora em uma escala ômica medindo um diodo, eu vou encontrar um valor diferente do anterior. Então, eu volto aqui, onde eu encontrei exatamente o meu valor de 4,7K. Este aqui é o meu condutor neutro. Eu posso identificar. E o último condutor seria o condutor fase, que eu vou identificar em preto. Assim eu teria a identificação dos 3 condutores, de forma segura, com tudo desligado, e todos eles de uma única vez. Se eu quiser fazer um teste, eu posso inclusive desligar o disjuntor do circuito, e fazer um teste da fase na continuidade. Eu tenho esse disjuntor, e o condutor fase seria esse aqui. Identifiquei o condutor fase. Como o meu neutro ainda está solto, meu terra é esse. E o meu neutro é esse condutor aqui. 3 condutores identificados com todo o circuito desenergizado. Mostramos na prática que ter em mente certos conceitos errados podem confundir o eletricista no momento em que ele vai fazer algum tipo de identificação. Se você prefere usar o método com a utilização de cabos ou curto-circuitando polos de tomada, não existe problema, só não se esqueça de desligar a alimentação e certificar de que o condutor neutro também não esteja conectado. Se gostou do dispositivo que criamos para fazer os testes ou se tem alguma sugestão diferente, utilize a seção comentários. Sua opinião é muito importante. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal e deixe seu like. Se quiser adquirir o multímetro GEF segunda linha da HT que foi utilizado nesse vídeo, nós vamos deixar um link na descrição. Até a próxima!